Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos resultados da ISA Energia Brasil, a ISA CETEP, código ISAE4 na Bolsa. A nossa fonte é o relatório oficial da companhia, tá? Referente ao terceiro trimestre de 2025, que saiu agora no finalzinho de outubro. A ideia aqui é destrinchar os pontos principais, né? Entender como a empresa foi e o que esperar daqui para frente. Então, bora lá analisar esses dados, começando com aquela visão geral, os indicadores consolidados, na ótica regulatória, claro. Quando a gente compara o terceiro TRI de 25 com o de 24, tem os movimentos interessantes. A receita líquida, por exemplo, teve uma queda, foi de 9,1%, ficando em 1.072,3 milhões. No acumulado do ano, a queda é um pouco menor, 4,9%. Pois é, e o EBITDA, que é aquela medida de geração de caixa operacional, também recuou, né? Caiu 7,3% no trimestre, ficou em 888,5 milhões. Mas olha que curioso, a margem EBITDA, ela subiu. Subiu, mesmo com a queda do EBITDA. Sim, subiu 1,6 ponto percentual para 82,9%. É uma margem bem alta, né? Nossa, altíssima. No acumulado do ano, o EBITDA cai 5,3%, acompanhando um pouco a receita. Agora, o que realmente chama atenção para mim, pelo menos, foi o lucro líquido ajustado. Deu um salto. 27,4% para cima no trimestre. Chegou a 550 milhões de reais. Exato. Esse é o grande destaque positivo na última linha. Embora, é bom lembrar, no acumulado do ano ainda está um pouco abaixo, né? 9,7% menor que 2024. Verdade. E olhando para o balanço, a dívida líquida cresceu bem, né? 35,2%, bateu quase 12,9 bilhões de reais. Cresceu bastante. E reflete os investimentos, né? Imagino, porque o CAPEX, sem contar a M&A, foi gigante. 1,2 bilhão no trimestre, uma alta de quase 39%. Exatamente. Então, é um cenário misto, né? Receita e EBITDA caindo no TRI, mas lucro disparando e investimento a todo vapor. Vamos tentar entender isso melhor. Começando pela receita. Por que essa queda de 9,1%? Então, essa dinâmica da receita é fascinante, como você disse. Tem fatores puxando para cima e para baixo. Do lado positivo, a gente teve o reajuste anual das tarifas. O IPCA foi 5,32%, isso ajuda. Também entrou receita de projetos de reforços e melhorias, os RMs, que foram energizados, sabe? E começaram a pingar as receitas de projetos de leilão. Minuano, que entrou no fim de 24, e Água Vermelha, no segundo TRI de 25. Ok, isso ajudou. Mas o que pesou mais para baixo, então? Bom, o principal vilão, vamos dizer assim, foi a redução do componente financeiro da RBSE. Ah, a famosa RBSE. Exato. A rede básica do sistema existente. Aquela remuneração dos ativos mais antigos, né? Teve uma decisão da ANEEL em junho de 2025 que mudou o cálculo, o fluxo de recebimento, e isso impactou negativamente a receita agora no terceiro TRI. Entendi. Foi um ajuste regulatório forte. Foi sim. Além disso, a receita de OIM da Concessão Paulista ela já tem uma trajetória de queda programada, sabe? Desde a revisão tarifária de 2024. E para completar, o trimestre teve menos impacto de parcelas de ajuste, as PAs, e de antecipações comparado com o ano passado. O terceiro TRI de 24 teve uma PA bem positiva da revisão da Paulista que inflou a base de comparação. Teve também um efeito contábil na CDE, fim de recebimento retroativo, várias coisinhas que somaram para baixo. Muitos detalhes regulatórios impactando. Exato. E um ponto interessante, se a gente tira o efeito da RBSE e olha só a receita líquida restante, Sim. no trimestre ainda caiu 8,4%. Muito por causa daquela base forte do ano passado com a PA. Mas se a gente olha o acumulado do ano, os 9 meses, Aí melhora. aí mostra um crescimento de 1,5%. Isso sugere que a operação principal, tirando esses efeitos regulatórios mais pontuais, está mostrando alguma resiliência, sabe? Entendi. Faz sentido. A Receita, então, sentiu esses efeitos, principalmente a RBSE e a base de comparação, e os custos, o PMSO.
A empresa conseguiu segurar as despesas. Pelos números aqui, o PMSO total caiu 2,5%, foi para 187,5 milhões. Mas o gerenciável, aquele que a gestão controla mais de perto, subiu um pouquinho, 2,4%. Como fica isso? É uma boa pergunta. O PMSO gerenciável subiu um pouco sim, 185,5 milhões de reais. Basicamente o que aconteceu foi um jogo de compensações, né? Por um lado, eles conseguiram reduzir alguns custos. Por exemplo, alocaram mais horas de pessoal para projetos, o que a gente chama de capitalização. Isso tira a despesa do resultado. Entendi. Contabilmente ajuda. Exato. E também não teve a repetição de uns custos pontuais com o plano de saúde que rolaram em 2024. E a negociação do acordo coletivo foi adiada, jogando essa despesa para frente. Ok, esses fatores ajudaram a segurar. Isso. Mas, por outro lado, teve pressão de aumento em outras linhas. Serviços de terceiros, por exemplo, ligados à conservação, limpeza de faixa, roçada, TI. Também aumentou despesa com IPTU, aluguel de veículos, licenças de software. Então, uma coisa compensou a outra e o resultado foi esse leve aumento no gerenciável. E teve também aquela redução na provisão de previdência privada, né? Que você comentou que não tenha feito caixa. Exatamente, bem lembrado. Teve uma redução de 9,2 milhões de reais na despesa com a provisão para um plano de previdência antigo ligado à norma CPC 33. Isso é mais por questões atuariais, tipo, a taxa de desconto usada na reavaliação anual foi maior, é importante dizer. Isso melhora o resultado contábil, ajuda o EBITDA regulatório, mas não significa que a empresa gastou menos dinheiro no caixa naquele trimestre, tá? Claríssimo. É um efeito contábil. E aí, se a gente conecta tudo isso de volta para o EBITDA, a queda de 7,3% fica mais clara, mesmo com esse controle nos custos gerenciáveis. O que pesou mesmo foram aqueles fatores da receita que a gente falou, a redução da RBCE, e a comparação com a parcela de ajuste do ano passado. Faz sentido. Mas, como você notou antes, a margem EBITDA subiu para quase 83%. Isso mostra o peso desses componentes mais regulatórios na receita, né? E alguns fatores ajudaram a não deixar o EBITDA cair mais. A entrada de novos projetos, tanto Greenfield quanto R&D, o controle de custos que a gente discutiu, esse efeito da provisão de previdência e teve um ponto novo positivo, a homologação da remuneração de ativos da subestação Centro. Isso gerou 31,6 milhões de receita extra. Ah, interessante. E tem mais, o resultado das empresas controladas em conjunto, onde a ISA-CTEP tem participação, cresceu bem, 17,3%. Isso ajuda a compor o EBITDA total, que considera essa participação proporcional. Esse EBITDA total, que soma tudo, caiu menos, 3,7%. Ok. Então, a história do EBITDA está mais clara. Agora vamos para o ponto que mais surpreendeu. O lucro líquido ajustado. Disparou 27,4%, 550 milhões. Mesmo com receita e EBITDA caindo. Como? Qual foi a mágica aí? A mágica, como você diz, tem nome e sobrenome. Imposto de renda e contribuição social. Ou melhor, a ausência deles, né? Como assim? A linha de IR/CSL no resultado do terceiro TRI de 2025 foi uma receita de 39,9 milhões. Uma receita de imposto. Exato. Compara isso com o mesmo período de 2024, foi uma despesa de 139,2 milhões. É uma virada de quase 180 milhões nessa linha. Nossa, que diferença brutal. E o que causou isso? Você mencionou JCP? Exatamente. Juros sobre capital próprio. O JCP é uma forma de remunerar o acionista, né? Só que, para a Receita Federal, ele é tratado como uma despesa financeira. E sendo uma despesa financeira, ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda e da CSEL. Então, quando a ISA-CTEP anunciou e provisionou aquele pagamento de 444,7 milhões em JCP no trimestre... Ela gerou um escudo fiscal enorme. Exatamente, gerou um benefício fiscal tão grande que não só zerou o imposto que ela pagaria sobre o lucro operacional, como ainda gerou um crédito, essa receita de imposto. E isso turbinou o lucro líquido lá no final.
Entendi, é um efeito bem relevante, mas totalmente financeiro e tributário, né? Não veio da operação em si. Perfeito. Não reflete diretamente a performance operacional do período, que, como a gente viu, teve seus desafios na receita e no EBITDA. Certo. Agora, mudando de assunto, para financiar tudo isso, especialmente os investimentos, vimos que a dívida líquida deu aquele salto para 12,9 bilhões de reais. É isso mesmo, né? Reflexo do capex alto? Sem dúvida alguma. Esse aumento forte da dívida líquida, mais de 35% em um ano, 26% só em 2025, é totalmente ligado a esse ciclo pesado de investimentos. A dívida bruta também subiu, claro, chegou a 14,8 bilhões. A empresa precisou ir ao mercado captar, né? Fizeram a 18ª e a 19ª emissões de debêntures, que juntas levantaram quase 2 bilhões de reais. Usaram também linhas do BNDES, uma parte desse dinheiro foi para pagar uma debênture antiga que venceu, a 7ª emissão, mas o saldo final foi um aumento considerável na dívida. E o custo dessa dívida? Subiu muito? Subiu um pouco, sim. Com mais dívida e com juros ainda altos, né, CDI e IPCA pressionando, o custo médio nominal ficou em 13,14% ao ano. Em termos reais, 7,61% ao ano. O prazo médio até que é longo, 7,4 anos, o que é bom, mas aí tem um ponto de atenção importante, que é a alavancagem. Sim, o índice dívida líquida e EBITDA, como ficou? Então, usando a metodologia que o BNDES exige em alguns contratos específicos, esse índice bateu 3,44 vezes no final do trimestre. E qual o problema disso? O problema é que esses contratos com o BNDES, que somam uns 700 milhões de reais, eles têm uma cláusula, um covenant, que limita esse índice a 3,0 vezes. Opa, estourou o limite então. No cálculo do final do trimestre, sim. Mas é crucial saber que a medição oficial para valer para o BNDES é só anual, feita em 31 de dezembro. A ISA-CTEP já se adiantou, tá? Informou no relatório que já está conversando com o BNDES em tratativas avançadas para conseguir um waiver. Um waiver, que é isso? Tipo um perdão temporário. Uma autorização para descumprir essa cláusula especificamente na medição de 31 de dezembro de 2025, sem sofrer nenhuma penalidade, como um vencimento antecipado da dívida, por exemplo. Ah, entendi. Então conseguir esse waiver é fundamental. Exatamente. É um ponto super crítico para monitorar até o fim do ano. Com certeza. E esses investimentos todos que estão puxando a dívida para cima, o que teve de destaque nesse 1,2 bilhão do trimestre? Foi um volume realmente impressionante, né? Quase 40% maior que no ano passado. Desse total, uns 438 milhões foram para reforços e melhorias, as RMs. São obras em instalações que já existem, né? Manutenção, ampliação. Isso. É um fluxo meio constante, necessário para manter a rede funcionando bem, e tem uma carteira grande de projetos de RM autorizadas pela ANEEL para os próximos anos, uns 5,7 bilhões até 2029. Mas a maior parte do dinheiro no trimestre, mais de 767 milhões, foi para onde? Para os projetos Greenfield. Aqueles projetos novos, de linhas e subestações que a empresa ganhou nos leilões recentes. Certo. 82% das obras concluídas e recebeu mais de 500 milhões só nesse trimestre. Nossa, bastante concentrado nele. Sim, e o outro destaque foi o projeto Serra Dourada, que começou a receber mais investimento agora, 124 milhões, porque ele conseguiu a licença de instalação principal. Isso destrava o início das obras mais pesadas. Entendi. Quantos projetos Greenfield grandes são no total agora? São 5 em execução. E eles ainda vão demandar muito investimento, tá? Coisa de uns 7 bilhões nos próximos anos. Mas a contrapartida esperada é grande. Quando estiverem prontos, devem adicionar mais de 1 bilhão por ano na receita anual permitida da companhia, a RAP. É um esforço financeiro enorme agora, pensando no crescimento lá na frente. Exatamente. É plantar agora para colher depois. No dia a dia. E a parte de sustentabilidade, ESG? Olha, de forma resumida, na operação, o foco total é manter a disponibilidade das linhas lá em cima, evitar desligamento, evitar corte de energia, porque isso não só garante o serviço, mas evita penalidades na receita, né? A tal da parcela variável. Aham.
O relatório indica que os índices da ISA-CTEP continuam bons, sabe? Alinhados ou até melhores que a média do Sistema Interligado Nacional, o SIN, segundo dados do ONS. Que bom. E na parte ESG? Na frente ESG, teve um anúncio importante, o compromisso Net Zero até 2050. A meta é bem ambiciosa, reduzir 90% das emissões de gases de efeito estufa dos escopos 1, 2 e 3 comparado com 2022. Uau, 90% é bastante. É sim. A empresa continua sendo reconhecida em índices como o FTSE 4Good, pelo selo ouro do GHG Protocol, e um dado concreto que eles trouxeram foi a redução de 20% nas emissões de SF6 nos últimos 3 anos. SF6 é aquele gás isolante usado em subestações, muito potente para o efeito estufa. Interessante. E na parte social e de governança? Bom, no lado social teve um ponto negativo, infelizmente. Registraram um acidente fatal com um terceiro, alguém de fora da empresa, durante atividades relacionadas à companhia no trimestre. Disseram que reforçaram as ações de segurança depois disso. Em diversidade, eles mostraram avanços. Atingiram a meta de 25% de mulheres em cargos de liderança e chegaram a 29% de pessoas pretas e pardas no quadro geral. Ok. E na governança, um dado que chamou a atenção foi o aumento de 46% nas denúncias pelo canal de ética. A empresa interpreta isso como maior confiança no sistema. 6 denúncias foram consideradas procedentes e levaram a medidas disciplinares, nenhuma delas relacionada à corrupção, que é um ponto positivo. E na área ambiental, não tiveram multas relevantes. Bom, bastante coisa acontecendo em ESG também. Para a gente ir fechando, vamos só recapitular rapidinho outros eventos importantes que apareceram no relatório? Claro. Teve a conclusão da 19ª emissão de debêntures em julho, né? Captaram 580 milhões. Isso. IPCA mais 6,70% ao ano, prazo de 10 anos. A ANEEL definiu a nova RAP para o ciclo 25-26. A receita autorizada ficou em 6,37 bilhões, um aumentozinho de 1,3% sobre o ciclo anterior. Já considerando as entradas de projetos novos, mas também as reduções da RBCE, do OMD, da Paulista, fim de um contrato antigo, e teve uma parcela de ajuste pequena, de 26 milhões. O projeto Serra Dourada conseguiu a licença de instalação em agosto, o que foi crucial. Fundamental para começar as obras principais. Em setembro, teve aquele anúncio do JCP, de 444,7 milhões, que a gente viu que bombou o lucro. Exato. E sobre a RBC, é bom reforçar. A decisão da ANEEL de junho fechou a discussão administrativa, mas ainda tem um processo rolando no TCU, né? No Tribunal de Contas da União. Exatamente. O TC 012.715/2017-4, isso ainda traz uma certa incerteza sobre o fluxo futuro da RBCE. E tem aquela briga judicial antiga sobre complementação de aposentadorias da Lei 4819/58 com a Fazenda de São Paulo. Sim, a ISA-CTEP cobra um valor bem alto, 2,7 bilhões de provisão, tem ganhado nas instâncias inferiores, mas agora está suspenso no STJ para tentar uma mediação. É algo para ficar de olho também. Com certeza. E por último, já depois do fim do trimestre, em outubro, eles fizeram mais uma captação gigante, a 20ª emissão de debêntures. Pois é, levantaram mais 2 bilhões, mostra que o mercado continua aberto para a empresa financiar seus planos de investimento. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Fazendo uma síntese, então, como você vê esse terceiro trimestre da ISA-CTEP? Olha, para mim foi um trimestre de duas caras, sabe? De um lado, um investimento muito forte, pensando no futuro, e um lucro líquido que saltou bonito, mas muito por causa daquele efeito fiscal do JCP. Do outro lado, a receita e o EBITDA, a geração de caixa operacional mesmo, sentiram o baque, principalmente da questão da RBSE e da base de comparação. O endividamento está subindo para bancar esse crescimento e a questão do limite do BNDES é um sinal de alerta que precisa ser resolvido logo. A grande aposta da empresa claramente está no avanço desses projetos Greenfield. Eles são a chave para o crescimento futuro da receita e do resultado. Concordo. E olhando para frente, quais as principais perguntas que ficam no ar?
O que a gente precisa acompanhar? Boa pergunta. Eu diria que ficam algumas questões em aberto, né? Primeiro, como é que vai se desenrolar essa história da RBC, pensando no processo do TCU, e como a gestão da alavancagem vai ficar, especialmente se conseguirem ou não o waiver do BNDES. Isso pode impactar o futuro, né? Sem dúvida. Segundo, será que eles vão conseguir manter esse ritmo forte de execução dos projetos grandes, tipo Piraquê e Serra Dourada? E mais importante, quando eles vão começar a gerar caixa de verdade, impactando positivamente a receita e o EBITDA de forma mais clara? O timing é crucial. Exato. Terceiro, aquela meta net zero até 2050, quais vão ser os próximos passos concretos? Quanto isso vai custar em investimento ou em custo operacional? E para resumir, né? O que quem acompanha a empresa, o investidor, o analista, deve ficar de olho nos próximos trimestres? Quais indicadores, quais notícias vão dar o pulso da trajetória da ISA-CTEP? Excelentes pontos para reflexão, são questões fundamentais mesmo para quem acompanha a empresa. Bom, esperamos que essa nossa análise detalhada tenha ajudado a esclarecer o cenário. E para continuar recebendo discussões como esta, não se esqueça de seguir o nosso canal, o Diário SA. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima análise.